Olá! Hoje nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Ela que é cuiabana, graduada em moda, mestre em tecnologia e inteligência e design digital. E ela foi eleita em 2022 com 5.615 votos. E hoje ela é vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Eu estou falando de Maísa do Prado Leão Gomes. É um prazer ter você aqui, vereadora Obrigada, Maísa. Dalva. É um prazer muito grande para bater um papo com a gente. E eu gostaria de começar esse programa te perguntando o que fez você levar você para a política, porque você fez moda, né? Você é mestre aqui em tecnologia e inteligência, é design digital e foi para a política. Conta para nós como que foi isso. Olha, Dalva, primeiro quero agradecer, né, por estar aqui com você e dizer que a vida foi me levando para esse caminho de uma forma que hoje eu consigo ver como muito natural. Mas se você me perguntasse há 6 anos atrás, você vai ser política? Eu ia falar, claro que não, jamais. E hoje eu olho para os bastidores, eu vivi muito dentro do SUS, porque eu sou filha de 2 médicos, professores universitários que trabalharam a vida inteira com saúde pública. Então esse era um ambiente muito natural para mim. Eu vivi com uma mãe muito ativista, minha mãe sempre foi da filantropia, do voluntariado, isso na minha casa sempre foi algo comum, e não só em datas comemorativas, mas no ano todo. E eu, quando adulta, já mesmo trabalhando com moda, mesmo sendo blogueira, educadora digital, com toda essa área, né, do estudo do marketing, que foi o que se tornou ali a minha profissão, eu sempre estive no movimento de voluntariado. Mas a gente sempre fala que ou pelo amor ou pela dor, a gente toma grandes decisões. E o meu filho, caçula, o João Lucas, ele é autista. E o autismo entrou na minha casa e a gente teve a oportunidade de ver um lado sombrio, que talvez pelo meu privilégio de ter crescido numa casa que nunca faltou nada, eu via só de longe as necessidades das pessoas quando eu ia atuar com elas. Mas eu vi de dentro de casa o meu filho sofrer preconceitos. Certo. E passar por situações que acabaram me levando para um ativismo mais intenso. Mais intenso, que é a política. E a gente tem aí, né, produção, a foto sua com seus pais. Ah, que porque legal. eles são médicos e é referência para você, que lindo. né? É referência na sua vida, é por tudo que você falou. Ela foi uma pessoa muito participativa, ela foi também na vida pública, Sim. né? Ela já foi secretária de Estado. A única secretária de Estado de Saúde mulher do Estado de Mato Grosso, na história de Mato Grosso. Que maravilha! Então isso aí veio também um pouquinho, né, Maísa? Porque além deles serem médicos, ela tinha também essa vida pública, né? Sim. Isso aí, quem sabe, te aguçou um pouquinho. E ela é exemplo para você, não é mesmo? Com certeza. E meu pai é um cuiabano, né? Muito apaixonado por Cuiabá. Minha mãe é cuiabana de coração. Ela não nasceu aqui, mas veio para cá quando casou. Então eu acho que os dois me trouxeram esse amor por cuidar das pessoas da nossa cidade, ter orgulho de ser mato-grossense. Certo. Então tudo isso. E tudo isso. E seu marido cuiabano, não? Meu marido é cacerense. É cacerense de Cáceres. A gente tem uma foto linda de você com ele, Maísa, aí também. Que ele é uma pessoa, que olha lindo. lá, lindo, vocês passeando, parece-me que estão em Londres, né? Isso. E ele é um pai também muito participativo, um marido participativo, porque não é fácil, né? Para um homem, ele tem que ter muita, assim, visão, né? Sim. Da sua, saber dividir aquela coisa da esposa, da mulher, com a vida pública, porque Sim. você tem uma vida extremamente, hoje mesmo para você estar aqui, Maísa, a gente já marcou 3 vezes, Sim. é uma loucura a sua agenda, e a gente sabe como que é mesmo, que é muita coisa, e ele, como que é nessa parte, ele como esposa, ele abraçou sua candidatura, hoje também, ele sabe o seu trabalho como que é, conta pra gente. Olha, ele é muito parceiro, não só
agora na política, como em tudo que eu fiz na minha vida. Eu e o Matheus, a gente se conhece desde pequenos. Tem até mesmo? pessoas que falam assim, vocês começaram a namorar na adolescência. Não foi, a gente começou a namorar com 21 anos. E nos casamos com 23 anos. Então foi um namoro até curto. Tem quantos anos de casado? Temos de casado 22 anos e 24 anos juntos. Que maravilha! Então, é uma vida, né? Uma Mas vida. assim, a gente sempre se conheceu, vivemos ali em paralelo, temos os mesmos amigos. E quando a gente começou a namorar, ele fala, meu Deus, você é um furacão. Porque eu fazia medicina, aí eu saí da medicina e fui pra moda, eu já tinha feito fisioterapia, daí Então, eu fui por você chegou a marketing. fazer medicina Fiz por um conta ano. dos pais? Fiz um ano de que medicina. Maravilha. Aí você viu que não tinha nada a ver com você, né? Exatamente. E hoje eu dou graças a Deus que, assim, Sim. eu amo a medicina, eu acho que é muito linda a profissão, mas realmente eu sou muito mais feliz, né, na minha vocação agora. E o Matheus sempre esteve do meu lado em todas as decisões. Quando eu abri minha loja, ele vai lá, amor, fui do varejo durante 8 anos. Quando eu fechei e fui para o mercado digital, numa época que mercado digital não era como hoje. Sim, Né? O blog Mala com Rodinha foi o primeiro grande blog do estado de Mato Grosso na área de lifestyle. Aquilo era impensável há 15 anos atrás. Sim, era. E ele sempre ao meu lado. A política tem um diferencial. Ele ama a política. Então, hoje, ele me acompanha e Qual ele é a profissão dele, Ele é Maísa? advogado. Advogado? Foi advogado eleitoral de muitas campanhas, inclusive da primeira campanha a prefeito do Mauro Mendes, ele esteve na equipe de advogados. Sim. E ele gosta muito. Então, ele é meu consultor político. Que maravilha! E além de ser um consultor político, ele também é o meu consultor das questões legais, né? Certo. Então, ele está sempre cuidando para a gente fazer tudo de forma legal, para não prejudicar E você futuras sente protegida candidaturas. de certa forma, Com porque você certeza. está blindada ali com um advogado do seu lado e que te apoia, né? Sim. Que maravilha, que parceria, né? Porque não deixa de ser uma parceria, um casamento bem consolidado, igual o seu, né? Maísa, e a gente tem fotos aí também de você com seus filhos. Olha lá, que lindo. que lindos, né? O mais velho que é Não, autista. a pequenininha é a mais velha. Ah, é a mais velha? Ela tem 21 anos, mas ela parece ter 14. Sim. E esse grandão é Que o meu caçula, que é autista, que é o João Lucas. Me fala uma coisa, Maísa, qual que é o grau do autismo dele? O João, ele é nível 1 de suporte, né, grau 1. Ele tem altas habilidades, então, teoricamente, seria um jovem, né, hoje, que não teria grandes dificuldades. Mas quando você vai por isso que o autismo é um espectro, né? Certo. Porque ele tem múltiplas facetas. Então, o João, ele tem muita dificuldade em fazer amigos, ele tem uma dificuldade sensorial com ambientes com muito barulho. E a nossa sociedade é barulhenta, né? Eu fui Muito. descobrir isso depois, sendo mãe atípica. Sim. Então, por exemplo, um shopping, para ele pode ter um momento que ele vai ter que ir embora. A escola, a sala de aula, com todo mundo falando, a hora do intervalo. É um jogo de futebol que ele gosta de ir no estádio, às vezes, de repente, ele desregula, a gente tem que ir embora. Fogos, né? Fogos, de Deus me artifício. livre, por favor. Tem sim. criança que tem convulsão. Convulsão. Então, o João tem ali as suas barreiras a serem transpostas, né? Então, a Certo. gente foi aprendendo. Ele vai em tudo, a gente viaja, ele anda de avião, mas tudo tem que ser muito preparado. E você detectou quanto tempo ele tinha de vida, assim, que você começou a perceber que ele era diferente, assim, Maísa? Olha, o normal do autismo é a gente perceber nos primeiros anos, Dalva, mas o João, ele teve um desenvolvimento atípico dentro do autismo. Certo. Ele, até os 4 anos, ele teve o desenvolvimento de uma criança típica. Então, todos os marcos, sentou, andou, falou, engatinhou, interagiu. Eu amamentei ele até 1 ano de idade, ele olhava nos olhos. Tudo que uma criança típica fazia, ele fez até os 4 anos. Com 4 anos, ele começou a regredir comportamentos. E aí tem o que a gente chama das podas neurais. Então, na primeira poda, ele perdeu muitas habilidades. Ele perdeu a habilidade de olhar nos olhos, ele começou a brincar sozinho, em brinquedos isolados, olhar ventilador girando e ficar ali olhando aquele movimento repetitivo. Foi aí que você detectou? Aí eu falei, gente,
alguma coisa, né? Na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho sim, hoje. Então porque eu falei, é novidade até então, né? muito. E nós fomos em muitos médicos que também não disseram, olha, é autismo. E foram 5 anos peregrinando de médico em médico, ele já fazendo terapias e ele perdendo habilidades e a gente ficando muito aflito até que a gente chegou no laudo diagnóstico. Hoje eu faço pós-graduação em TEA e TDAH, né? Eu acho que toda mãe atípica, ela se torna um pouco especialista. Né? E a escola dele? Ele estuda, ele frequenta a aula normal todos os dias? Como é que é a escola? Ele precisa de adaptações, né? Por exemplo, o João estuda numa escola integral em que ele, pelo menos um dia da semana, ele não faz integral para ele poder se estabilizar sensorialmente. Sim. Então, ele não precisa de tantas adaptações porque ele não tem deficiência intelectual. Muitos autistas têm. As pessoas falam, os pequenos gênios. Não, nem todos são gênios. Nem todos, né? Muitos têm deficiência intelectual. O João não tem essa questão. Mas ele, por exemplo, ele precisa que os professores compreendam que se ele desregular, se a sala estiver muito barulhenta, ele tem que sair da sala. Aí ele se regula, volta. Então, existe uma adaptação e um envolvimento escolar para que ele consiga aprender. Sim. Maísa, em relação ao preconceito, porque a gente sabe que na verdade, os pais, né? Os pais muitas vezes têm e passam isso para os filhos, que os filhos levam para a escola. Porque a gente às vezes vê falar assim, a criança é má, tem criança má. Não é que a criança é má, ela recebe, você concorda? Ela repete, né? A criança é um espelho da família. Justamente. Nenhuma criança será uma criança com problemas sociais se ela não tiver um problema social dentro de casa. Isso é um fato. Todo psicólogo infantil, ele, na verdade, ele trata uma família inteira, né? Certo. E o João passou, infelizmente, por muito preconceito, por muito bullying. Ele hoje precisa fazer terapia porque ele tem uma aversão ao ambiente escolar e essa aversão dele veio por conta do bullying. Então, a gente lidou, isso foi uma dor para nós, assim, durante muito tempo. Hoje ele está numa escola que é muito enérgica, então se algo acontece, a escola já age e esse algo para de acontecer. Mas isso é uma raridade. Em 15 anos da vida escolar, né, do João Lucas, ele entrou na escola com 2 anos, esse movimento mais enérgico de conter o bullying na raiz é a primeira vez que a gente está vivendo. Nas outras escolas era uma luta, eu vivia na escola. Sim. E a gente percebe que muitas vezes também, como a gente falou aqui, né, o seu casamento que é muito sólido, você tem um marido que é parceiro seu em todos os momentos da sua vida, tanto no trabalho quanto na família. E a gente percebe que eu fiquei sabendo e fui lá nessa clínica que eu percebi que tem pai de autista, Maísa, que eu fiquei chocada, que é uma realidade, que separam da mulher porque não quer problema, aí ele deixa a esposa e o pior, ele deixa muitas vezes de pagar até a pensão alimentícia, que é do direito do filho, por conta disso. Aí ela tem que, além dela ter um filho autista, ela ainda vai brigar na justiça pela pensão alimentícia. Isso existe, não existe? Isso é uma realidade cortante que 70% dos pais, quando o diagnóstico entra, o pai sai. Então a gente precisa, é muito triste e a gente precisa olhar como nós estamos criando os nossos meninos. Porque a menina, ela é criada, né, com a bonequinha, a mãezinha, ela aprende a ser mãe e a ser cuidadora desde os primeiros anos de vida. A gente precisa ensinar os nossos meninos que eles são cuidadores também. A gente precisa ensinar os nossos meninos com exemplo de que é uma responsabilidade compartilhada. O pai não ajuda, o pai atua. Então, isso é cultural, isso foi ensinado e o pai, ele vai embora. Ele vai embora porque ele não quer lidar com o problema, porque ele não foi ensinado desde pequeno a lidar com o problema. E o problema não é problema, é amor, né? É um filho. Justamente. Você pode separar de uma esposa, mas você não separa do seu filho. Tem o sangue dele, né? Exatamente. Então, essas mulheres, além de ficarem sozinhas, Dalva, de não terem muitas vezes respaldo financeiro, elas precisam cuidar desse filho sem rede de apoio e trabalhar.
E como que faz isso Como com uma que faz criança isso? que tem um nível 3 de suporte, por exemplo, que precisa da mãe o tempo todo? Porque muitas vezes a mãe não tem condição, né? No caso, a gente vê que tem casos, por exemplo, que ela precisa levar para o SUS, que não tem toda essa estrutura. E agora nós temos, né, o prefeito agora, o Abílio, ele está montando, parece-me, uma casa de autista. E eu acredito que essa casa vai abraçar essas pessoas menos necessitadas, que isso aí vai ser maravilhoso para quem chegar lá, ter todo esse suporte, ainda de graça, né? A mãe já tão sofrida muitas vezes ali, chega lá, tem esse ponto de apoio para o autista. Essa casa do autista, eu não sei quando que fica pronto, mas ela eles já alugaram já o prédio, né? Estão fazendo adaptações e a gente está ansiosa esperando, porque de fato, assim, antes, né, dessa casa ficar pronta, a gente tem que ser muito responsável em dizer que o município de Cuiabá não atende as crianças e os jovens e os adultos autistas, porque a gente tem pouquíssimas vagas num único ser. Você falou aí adulto, realmente a gente não pensa no autista adulto, normalmente pensa só na criança, né? Quem estiver nos assistindo, né? Quando você fala autista, vem, em média, um menino branco de cerca de 6, 7 anos. Justo. E o autista, ele pode ser preto, ele pode ser branco, ele pode ser indígena. E ele pode ser jovem e adulto. E pode ser uma menina, e pode ser uma mulher. Justamente. Então, todas as pessoas, elas podem ser autistas e elas precisam ser enxergadas. Enxergadas. Eu acredito que essa casa aí vai trazer uma amplitude, né, no caso, maior, para que essas pessoas possam receber da melhor forma possível. Ali um psicólogo, de repente, até uma mãe, né, receber também, porque a mãe sobrecarga de tratamento. Ela sobrecarga dela e ela precisa também, né? Eu acho que essa casa vai atender. E eu vou chamar o intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar de mulher na política. Porque eu estou aqui, né, gente, com a vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, com a vereadora Maísa Leão. Vamos ver, daqui a pouquinho a gente volta. Magazine Ilustre. Desde a sua primeira edição, o trabalho nunca parou. Eventos, fatos e personalidades estamparam nossas páginas, mas foi preciso escrever com paixão e acreditar na força de um veículo direcionado para conquistar o mercado. E o sucesso só aconteceu porque nós decidimos a quem é verdadeiramente ilustre. Você! Veja essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui. Estudantes da Rede Estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. E tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em 4 categorias em concurso no Rio de Janeiro. E essa notícia aqui? Aluna de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Olha só essa! Estudante de Escola Estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro. Governo de Mato Grosso. Se você quer vencer, mas não sabe como, eu tenho a solução. O fruto de amanhã só colhe quem investe hoje. Olha a dica do milhão. Capital premiado, eu quero vencer. Quero ganhar uma caminhonete da Olé. Capital premiado Sicredi. Participe. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe.
Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! O Mercado dos Aromas, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, é um espaço especializado em produtos voltados para matéria-prima, para a elaboração de aromatizantes, perfumaria, cosméticos e velas. Lá é possível encontrar uma variedade de essências, difusores, matéria-prima para velas aromáticas e sabonetes artesanais e outros itens que proporcionam experiências sensoriais e relaxamento. A loja costuma atrair quem busca por soluções para perfumar ambientes e cuidar do corpo e da mente, com foco em qualidade e exclusividade. Além disso, o local oferece atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolherem os produtos mais adequados às suas necessidades. A loja oferece estacionamento ao lado, com acesso direto à loja. Fazemos entregas. Veja essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro. Governo de Mato Grosso. Voltamos aqui. Hoje nossa entrevistada é a vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Maísa Leão. E eu deixei lá no outro bloco falando que a gente ia falar de mulher na política. Agora eu quero saber, Maísa, como que é a mulher na política de verdade? Porque assim, vocês estão ali cheio também de homens, né? E vocês conseguiram fazer uma mesa diretora. Conta para nós como é que foi. Vocês convidaram alguns para entrarem, eles que não quiseram. Como é que foi essa coisa aí para montar essa mesa diretora só de mulheres? Olha, na verdade, assim, quem olhou de fora falou: foi tão pleno, não foi tão pleno assim não, Dalva. Realmente, assim, nós mulheres acabamos sendo um corpo estranho ainda na política por conta da baixa representatividade, né? A gente tem poucas mulheres ainda. E os homens, durante muito tempo, tiveram aquele ambiente muito masculino e eles se sentiam muito à vontade. Como aquela conversa do futebol, aquela conversa do bar, onde fala-se besteira junto com a política. E aí, quando a gente está no ambiente, eles falam: nossa, vamos policiar aqui a fala. Então, essa mesa diretora, ela quando nasceu, assim, uma mesa 100% feminina, teve muitos embates, né? Muita gente falou: mas para quê? Mas por que excluir o homem? E daí a gente faz a pergunta, né? Por que não é estranho uma mesa 100% masculina? Porque no Brasil não existe, né? É a primeira. É a primeira É. cidade e primeira capital que tem uma mesa 100% feminina. E causou um estranhamento muito grande. E a gente sempre rebatia esse estranhamento com: não é estranho, gente, porque sempre tivemos mesas 100% masculinas e nunca foi considerado estranho. E cada uma de um partido. Cada uma de um partido, Não cada teve uma aquela de um todos posicionamento. de um partido ou de 2 partidos só. Foi bem dividido. Foi bem ali, né? dividido e nós somos super diferentes. Assim, cada uma tem uma bandeira diferente, uma forma de fazer política diferente. Então, é uma mesa muito múltipla. Hoje, eu acho que já pacificou,
né, todo mundo já aceitou, entendeu que não é uma exclusão do masculino, e sim é a primeira vez que a gente teve a oportunidade, Dalva. Cuiabá nunca teve mais do que 5 vereadoras atuando juntas. E foi uma vitória em todos os sentidos, gente, ali na Câmara, porque além de ter 8 vereadoras, ainda a mesa foi composta só de mulheres. Sim. Então, é uma vitória muito grande, né? Quando se fala em Cuiabá, em política em Cuiabá, a gente pode falar, olha, realmente Cuiabá pode ser exemplo para o Brasil. Com certeza, Cuiabá deu sua resposta na urna. Dentro de 8 mulheres eleitas, foram 8 mulheres muito bem votadas. Nenhuma das mulheres eleitas teve uma votação ínfima. A primeira mais votada, que foi a Samanta, a segunda mais votada do pleito fui eu, e assim a gente vai seguindo com mulheres que foram expressivamente votadas. Justamente. E aí também, né, a gente vê que a responsabilidade de vocês aumenta mais com isso, né? Muito mais. Porque, por exemplo, há muitos anos a Câmara vem com aquele apelido de Casa dos Horrores. Isso aí vem de décadas. Sim. Né? E aí chegou para vocês, vocês têm em mente fazer, o que vocês pretendem fazer para diluir, para que esse nome saia de Casa dos Horrores? A primeira coisa que nós fizemos foi adotar a conduta de respeitar irrestritamente o regimento interno. Durante muito tempo, na Câmara de Vereadores, nós vimos sessões onde vereadores quase saíram no tapa, onde vereadores entravam com bonecos e faziam coisas ali dentro e se provocavam e se xingavam. Isso, às vezes, ainda passa do ponto, sabe? A gente ainda tem hoje, em 2025, sessões que a gente fala, poxa, que vergonha. Mas diminuiu muito, porque nós estamos com o regimento ali à risca. A gente precisa mostrar para o povo cuiabano que as discussões são relevantes, que a gente não está ali para disputar quem é melhor ou pior, para ganhar no grito. A gente tem que ganhar as discussões no argumento e o foco tem que ser o povo cuiabano. Então, todas as vezes que está desvirtuando, a gente suspende sessão, pausa a sessão, corta a fala. É ruim, né? O vereador se sente cerceado, mas ele precisa entender que a fala dele tem que ser para defender o povo e não para fazer briga política. Certo. E isso foi o primeiro ponto. Não ataque pessoal, não ataque pessoal, no caso. E o outro ponto foi comunicar melhor. Hoje, se você olhar as redes sociais da Câmara, a gente está com uma equipe muito dinâmica, uma equipe de comunicação que tem produzido muitos vídeos para mostrar os bastidores do trabalho, os servidores, não só os vereadores. A Câmara tem servidores que estão ali há 20, 30, 40 anos. Tem servidor que desde antes da Câmara ser naquele prédio atua ali dentro. E é um trabalho muito sério, é uma equipe muito grande para a gente conseguir fazer com que a política pública aconteça. Então, a gente está fazendo uma melhor comunicação, mostrando mais os bastidores do trabalho, deixando o regimento interno realmente ser o nosso grande guia e articulando as conversas, né, apaziguando os ânimos para que a gente volte sempre o foco para a população. Certo. E a gente percebe que antigamente as mulheres não votavam em mulheres. Hoje em dia já se mudou isso. A gente percebe muito que mulher vota sim em mulher. Mas para votar em mulher, a mulher tem que merecer, né? Eu falo assim, não é porque a mulher... Gente, tem muita mulher malandra também, sim, com né? certeza. Mas a gente sabe. A gente tem que olhar o currículo. O currículo dessa mulher e ver se realmente vale a pena. Eu acredito que mulher, ela é mais sensível por ela ser mãe, por ela é mais assim, ela pensa 2 vezes. Então, realmente, a credibilidade da mulher é mais. Mas que não existe mulher como o homem que faz as trapaças, existe, a gente sabe. Então, isso melhorou muito de mulher votar em mulher. Isso é maravilhoso. Olha, tanto é que o resultado está aí na Câmara com essas mulheres maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, que daqui 4 anos, no final do mandato,
todas nós, mulheres, vamos ter orgulho de vocês. Isso eu não tenho Amém. dúvida. Isso eu não tenho dúvida. E é aí que vai se multiplicando, né? A mulher no mercado de trabalho, principalmente na política, porque na política todo mundo sabe que é muito mais difícil de entrar. Com certeza. Né? É um preconceito. E sabe o que maior. acontecia também, Dalva, né, nessa conversa? Ah, mulher não vota em mulher, por que as mulheres não estão sendo eleitas? A mulher, ela também não tinha muito interesse em acompanhar a política. Então, o que acontecia? Ela chegava para o marido e falava, e aí, amor, em quem que nós vamos votar? Tinha muito isso, porque ela não acompanhou a campanha eleitoral, ela não acompanhou o pleito, ela não sabia quem que estava nos cargos. Hoje, a mulher, com as redes sociais especialmente, ela acompanha a política. Ela tem um interesse, ela percebeu, principalmente nos âmbitos mais vulneráveis, quando você chega num bairro onde falta infraestrutura, você vai ver muitas mulheres que estão ali lutando por acesso a um posto de saúde, a uma praça, a uma creche. Então, essa mulher é uma mulher política. Ela nem se deu conta, não se deu conta, porque ela não tem um cargo, mas ela é um agente político. E essa mulher vai escolher muito bem quem votar. E hoje as mulheres de todas as classes sociais, com as redes sociais, passaram a acompanhar políticas. Elas têm as vereadoras, deputadas, senadoras que elas admiram. Então, hoje ela escolhe o voto e ela influencia a família também. Então, é isso que também fez mudar, e a gente ainda precisa avançar muito, a representatividade. Não é retirar os homens. É equiparar, é estarmos juntos. Justamente, até porque é o ideal, né? O certo. Vereadora, fala para nós o seu partido. Meu partido é o Republicanos 10. Eu adoro, porque eu nasci em 10 de maio. Tá. E é o Republicanos. Republicanos, né? E aí, por que você ficou neutra, né? Porque você, assim, a gente viu que você não quis apoiar ninguém para as eleições municipais. Por quê? Fala pra gente. Olha, Dalva, eu olho muito plano de governo. E eu vi planos de governo muito ideológicos ou muito superficiais. Eu não vi, e com propriedade de quem estava no parlamento e sabia das necessidades de Cuiabá, planos de governo como, por exemplo, a grande defesa do plano diretor. Cuiabá é uma cidade que não tem plano diretor. Quando a gente vê uma rotatória como aquela ali do Monte Líbano, que não funciona e custou 10 milhões de reais, e agora tem um monte de cone ali no meio do caminho, isso é falta de planejamento. Eu não vi discussões técnicas que me convencessem. E eu sou uma pessoa muito técnica e responsável com o meu nome. Eu não tenho uma mancha no meu nome. Então, eu falei, já que nesse pleito, eu estou olhando aqui o cardápio de prefeitos, e esse cardápio de prefeitos está brigando, falando, fulano é bandido, não sei quem é não sei o quê. Foi muita discussão para ferir um ao outro e pouca discussão sobre o que Cuiabá precisa. Eu falei, eu não vou colocar o meu nome chancelando nenhum deles. Quem ganhar vai ter de mim independência. Eu serei uma vereadora que vou apoiar boas práticas e bons projetos e que vou rebater projetos que possam prejudicar a população, independente de quem ganhasse. E eu não me arrependo, eu acho que foi um posicionamento de mostrar que a gente precisa debater mais projetos e menos pessoas. Certo. E você tem, assim, planos de apoiar, no caso, já tem alguém em mente para apoiar o governo, não? Tenho, com certeza, né? O vice-governador Otaviano Pivetta é o nosso pré-candidato a governador. E por que eu apoio? Porque ele é republicano? Não só por isso. Sim, porque eu vi que você realmente, porque não é porque o outro entrou que você apoia. Eu vi já alguma coisa sobre isso. Eu apoio o vice-governador porque ele me deu abertura para conversarmos sobre qual é o plano para Mato Grosso. E ele tem planos muito coerentes, congruentes, coisas que precisam ser melhoradas há anos, estão no radar dele. A educação inclusiva está no radar dele, o atendimento das pessoas, dos pacientes oncológicos, das pessoas que mais precisam de saúde, essa descentralização da saúde do Estado é algo que para ele é muito importante, porque a gente vê que as pessoas têm que ficar pegando ambulância, sair lá do interior, ser atendido aqui em Cuiabá, isso precisa acabar. A gente precisa levar a saúde para os 4 cantos do Mato Grosso. Mato Grosso é muito grande. Certo. A agroindustrialização, porque a gente tem um agro robusto no quesito dos commodities. A gente exporta soja, a gente exporta algodão, milho, mas a gente precisa industrializar.
E isso é um sonho que ele tem, isso gera emprego, renda, impostos. Então, hoje, esse é o nosso candidato, é o meu candidato, porque eu tenho muita proximidade de debater projetos. Que maravilha. Eu vou chamar o intervalo, porque no próximo bloco eu quero falar aqui com a vereadora, ainda continuar falando sobre mulher e fazer um bate-bola com ela. Eu te aguardo. Magazine Ilustre. Desde a sua primeira edição, o trabalho nunca parou. Eventos, fatos e personalidades estamparam nossas páginas, mas foi preciso escrever com paixão e acreditar na força de um veículo direcionado para conquistar o mercado. E o sucesso só aconteceu porque nós decidimos a quem é verdadeiramente ilustre. Você! Veja essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E essa notícia aqui. Estudantes da Rede Estadual são selecionados para intercâmbio na Inglaterra. E tem mais. Banda de Escola Estadual de Cuiabá conquista primeiro lugar em 4 categorias em concurso no Rio de Janeiro. E essa notícia aqui? Aluna de Colíder participa do programa Jovens Embaixadores no Exterior. Olha só essa! Estudante de Escola Estadual de Chapada dos Guimarães tem a vida transformada pela Copa Educa. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro. Governo de Mato Grosso. Se você quer vencer, mas não sabe como, eu tenho a solução. O fruto de amanhã só colhe quem investe hoje. Olha a dica do milhão. Capital premiado, eu quero vencer. Quero ganhar uma caminhonete da Olé. Capital premiado Sicredi. Participe. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! O Mercado dos Aromas, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, é um espaço especializado em produtos voltados para matéria-prima, para a elaboração de aromatizantes, perfumaria, cosméticos e velas. Lá é possível encontrar uma variedade de essências, difusores, matéria-prima para velas aromáticas e sabonetes artesanais e outros itens que proporcionam experiências sensoriais e relaxamento. A loja costuma atrair quem busca por soluções para perfumar ambientes e cuidar do corpo e da mente, com foco em qualidade e exclusividade. Além disso, o local oferece atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolherem os produtos mais adequados às suas necessidades. A loja oferece estacionamento ao lado, com acesso direto à loja. Fazemos entregas. Veja essa
essa notícia. Alunos da Rede Estadual de Ensino são premiados na Olimpíada Nacional de Química. E essa outra? Alunos de Escola Estadual de Sinop conquistam vaga em torneio mundial de robótica nos Estados Unidos. E não para por aí. Educação Pública de Mato Grosso salta do 22º para o 8º lugar no IDEB. Para o jovem que escolhe a educação, só existe um caminho: oportunidade para uma vida melhor. Continue incentivando seu filho nos estudos. A educação abre portas para o futuro. Governo de Mato Grosso. Voltamos aqui hoje com a nossa convidada especial, é a vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Maísa Leão. E eu gostaria de saber, porque eu até vi num post que você fez, sobre o acolhimento da mulher, da casa, né, que acolhe essas mulheres vítimas de violência, que o prefeito Abílio ele mudou lá para o HMC. Eu gostaria de saber a sua opinião, se foi bom, se está estruturado, o que você achou? Então, Dalva, a gente tem algumas questões aí, né? No HMC é um espaço que ele já existia, né? E o prefeito Abílio tirou das UPAs a sala especializada e levou tudo para o HMC. O espaço é muito bem estruturado, a gente está conversando com o prefeito para a gente voltar a ter algo nas UPAs, né? Não atendimento ambulatorial, porque realmente o atendimento ambulatorial na UPA não faz sentido, mas ter uma sala de atendimento especializado para que essa mulher não precise ficar ali exposta na sala de espera. Mas para quem ficou preocupado em relação ao espaço de acolhimento da HMC, ele é um espaço que ele já funciona há muitos anos e que o prefeito chancelou que vai continuar trabalhando ali. E tem pessoas muito capazes. A gente tem a Vera lá, que é assistente social há anos, apaixonada pelo trabalho com vítimas de violência. Por quê? Não é um trabalho fácil. Muitas vezes essas mulheres chegam de uma forma tão machucadas que não é qualquer pessoa que vai lidar com esse trabalho. Tem gente que não vai conseguir. Tem gente que vai deprimir, tem gente que não tem a especialização para isso. Então, a gente tem a Anitta, psicóloga, que é maravilhosa, tem a Júlia, que é a coordenadora. E eu vi, tem brinquedoteca também. Tem uma brinquedoteca, agora a gente precisa contratar uma profissional infantil para ficar na brinquedoteca. Hoje nós não temos, então essa estrutura da brinquedoteca está maravilhosa, mas a gente precisa, né, de uma psicóloga infantil ou de uma cuidadora. Mas tudo isso está sendo feito junto com a Secretaria da Mulher, com a secretária Radassa, que é maravilhosa, tenente-coronel, já trabalhou na Patrulha Maria da Penha. O que eu pedi para o prefeito? A gente precisa ampliar e não reduzir, porque infelizmente a gente tem muitas mulheres e crianças vítimas de violência em Cuiabá que precisam ser acolhidas. E até que esse número acabe, até que a gente consiga, de fato, fazer a prevenção nas escolas, reconscientizar a sociedade, a gente tem que ter um amplo espaço para atender essas mulheres. Porque isso é um trabalho de anos, né? Sim. Você vê ali, vem enraigado, muitas vezes, o pai passa isso para o filho, né? Que o filho leva para a vida adulta e acontece que replica ali na esposa, na mulher. É muita violência, a gente está vendo, presenciando muito o feminicídio. Isso aí é muito da educação mesmo, igual você está dizendo, da casa, é óbvio, da pessoa vendo ali, mas muitas vezes ele está vendo, o pai ali com a grosseria, com a mãe, mas na escola está ensinando outra coisa. Quem sabe realmente ele leva da escola para casa uma coisa melhor, para que se torne um adulto melhor. Porque com isso é certeza. da infância, não é? E sabe o que acontece, Dalva? Quando você cresce num lar violento, a sua referência é violência. Se você não trabalhar, pelo menos na escola, o que é paz, o que é o correto, o que seria um lar ideal, você não vai dar uma referência para essa criança. Então, tem que ser um trabalho estruturado e contínuo. A gente levou lá para a Câmara ontem, né, um tema que é muito espinhoso, muito difícil, que é o assédio sexual infantil. Nós levamos as Emílias, né, elas estavam lá vestidas de bonecas e elas estavam com os bonecos, com uma luva lúdica, com desenhos, onde elas criaram, são psicanalistas e psicólogas que criaram uma metodologia para falar com as crianças sobre o abuso sexual. A criança, ela não sabe o que é isso. Ela precisa aprender. E as famílias, infelizmente, estão desestruturadas, estão distantes de seus filhos, não estão conversando sobre isso.
As famílias que sofrem violência, muitas vezes os vizinhos falam, eu não sei o que fazer, se envergonham, a sociedade não se envolve e a gente vê feminicídios acontecendo, abusos sexuais acontecendo e nada mudando na estrutura. E você acha que qual classe social que predomina mais isso aí? Você acha que quanto mais assim a pessoa não tem, no caso, estudo, menos necessidade, mais você acha que ela é atingida por esse problema ou não? Ou em todas as classes? Infelizmente, em todas as classes sociais. O abuso sexual infantil e a violência doméstica não tem classe. O que acontece? Muitas vezes a mulher de uma classe mais elevada, ela tem possibilidade de pedir socorro ou de sair da residência que está com o agressor mais cedo, porém ela tem vergonha. E muitas vezes essa mulher fica, mesmo tendo a possibilidade de sair, porque ela tem vergonha de que a sociedade saiba que ela passa por isso. Já a mulher mais vulnerável financeiramente, muitas vezes ela fica sendo agredida para que o filho não passe fome. Onde eu vou levar essa criança? Para onde eu vou? E é aí que entra a política pública. A gente tem uma casa de amparo que funciona muito bem em Cuiabá. Que fica onde? Não pode falar endereço. Não? Não, porque quem precisar da casa de amparo precisa acionar a polícia, acionar a Patrulha Maria da Penha. Por quê? Porque essas mulheres muitas vezes estão sendo ameaçadas de feminicídio. Então essa casa fica no endereço sigiloso. Entendi. Então a pessoa quer pedir socorro, ela vai ligar no 180 ou no 190 se a emergência estiver acontecendo e a polícia ou a Secretaria da Mulher, Assistência Social vai levá-la para essa casa com toda a segurança. E essa mulher ela vai ter que fazer o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva. Tem muitas mulheres, Dalva, que falam, eu não vou denunciar porque daí que ele vai me matar. A gente sabe, no estado de Mato Grosso, que 98% das mulheres que fizeram medida protetiva permaneceram protegidas. Só 2% sofreram feminicídio. Então tem que fazer, né? Tem que solicitar a medida protetiva, tem que pedir socorro, porque é inseguro você tentar lidar sozinha com a questão. E é aí que a gente precisa ampliar em Cuiabá essa rede de apoio e acolhimento dessa mulher para que ela tenha a possibilidade de sair de casa com segurança. Certo, mas com certeza a gente vê a boa vontade do prefeito, da primeira-dama, não é mesmo? A gente percebe, ela já esteve aqui, a Samanta, e ela já falou, a gente vê quando, porque é muito pouco tempo, né, que foram, tomaram posse, 6 meses só, então temos tempos aí para trabalhar, e vocês vereadores também para cobrar, né, porque vocês cobrando as coisas muitas vezes agiliza e sai mais rápido. É isso que a gente quer, que a gente tenha uma Cuiabá mais saudável, uma Cuiabá mais bonita. E agora eu gostaria de falar com você sobre um bate-papo que a gente faz aqui, um bate-bola. Né? Esse bate-bola, eu gostaria de saber, porque você está no auge, né? Você assumiu a presidência já sendo vice-presidente de uma Câmara Municipal, onde foram dominados muitos anos pelos homens aí. E eu gostaria de saber da vereadora Maísa, o que é o sucesso para você? O sucesso para mim é você poder viver de algo que você tem orgulho, e que você orgulha quem veio antes, seu pai, sua mãe, quem está do seu lado, seu marido, e aqueles que vieram depois, seus filhos. Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória e acredito que os meus pais, meu marido, meus filhos, meus amigos, as pessoas que me acompanham também têm. Isso para mim é sucesso. E um sonho para você? Que caiba todo mundo no mundo. Essa é a minha grande luta, né, Dalva? Eu quero que o meu filho, ele um dia me pediu, mãe, eu gostaria de viver num mundo sem preconceito. Então, é o que me move. Eu tenho uma filha menina, que todas as vezes que a minha filha de 21 anos sai de casa, eu falo, filha, cuidado. Eu queria não ter mais que ter medo pela vida dela. Eu queria que ela pudesse circular livremente na sociedade. Porque eu confio nela, ela foi muito bem criada. Sim. Mas ela pode ir um dia numa festinha e não voltar. E essa é a realidade cortante de todas as mulheres e mães. Então, eu queria um mundo em que as pessoas, independente do credo, da orientação sexual, da raça, pudessem viver com liberdade, cabendo no mundo. Certo. E uma realização? Uma realização?
A maternidade é minha maior realização. Eu, desde muito pequena, falava, eu quero ser mãe. Isso foi algo que sempre esteve no meu coração. E hoje ver os meus filhos, né, com 15 anos, com 21, e ver que eles são pessoas tão éticas, tão felizes, tão boas, que a gente tem uma família assim, que nós somos o nosso esteio. Eu sou a melhor amiga da minha filha, ela me conta tudo, ela mora em São Paulo, faz psicologia. Mãe, olha o que aconteceu, ver o meu filho tão carinhoso, é a minha maior realização, porque a gente às vezes faz o melhor, mas a gente não sabe o resultado, né? A vida tem seus caminhos, seus percalços, e deu certo, então... Que bom. E fala pra nós, quem é a Maísa Leão? Maísa Leão por Maísa Leão. Olha, uma mulher múltipla, uma mulher que acredita que a gente pode melhorar o mundo, uma mulher que gosta de dançar, que gosta de rock, que gosta de comer comidas boas, que gosta de viajar, que gosta de trabalhar, workaholic. Tenho que tomar cuidado, às vezes, para não trabalhar demais e não adoecer. Mas eu sou muito intensa. Se eu fosse escolher uma palavra para me definir, é intensidade em tudo. Eu acho que hoje é o dia mais importante da nossa vida. Então, hoje tem que valer a pena. Eu não consigo fazer coisas que eu não acredito, que eu não esteja apaixonada. Então, a Maísa é intensa. Que maravilha. E hoje, gente, nós vamos ficando por aqui. Infelizmente, que bate-papo gostoso. Ter esse prazer de ter a Maísa, que é uma vereadora hoje, teve essa votação expressiva, que nos representa lá na Câmara, porque é uma mulher que corre atrás, uma mulher de batalha e uma mulher também de visão, de futuro, né? E está sempre ali à disposição para todo mundo, vendo o bem das pessoas, querendo o bem de todo mundo. É isso que eu enxergo na Maísa, é isso que eu vejo na Maísa. E eu espero realmente que sua caminhada esteja somente começando, que você trilhe, que você conquiste e você chegue muito mais à frente, que você é merecedora de tudo isso, Maísa, porque você é tudo fruto do seu trabalho. Você não teve pai na política, mãe na política, você não teve marido na política, você não teve ninguém para chegar lá, você chegou sozinha por seu mérito. Okay. E eu te desejo isso, tudo de bom mesmo. E muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Ai, que linda! Eu que agradeço, Dalva, do fundo do meu coração. Eu te admiro muito, te admiro profundamente. Obrigada. É uma batalha. E tudo que você falou de mim, eu vejo em você. Você é uma mulher que comunica, uma mulher que é da revista, que é da TV, que é da rede social, à frente do seu tempo, que nos inspira muito e que a gente siga se espelhando e se inspirando. Ah, muito obrigada, obrigada de coração. E eu aguardo vocês ao programa Por Dalva Costa, todos os sábados às 18 horas e com reprise às 17 horas. Depois nós vamos para o YouTube, no canal do YouTube, no programa Por Dalva Costa. Eu te espero, até lá.